Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levantou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fazei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta tarde, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Oh, aleluias, glória a Deus. Igreja amada do Senhor, está aí a palavra de Deus que o Senhor ele trouxe ao meu coração nesta manhã, e eu quero aqui abordar uma mensagem que traz o tema: ainda a vida dentro do vale. Amém? O profeta Ezequiel, ele foi transportado em visão ao cenário mais trágico que um ser humano poderia contemplar. Um vale coberto por ossos secos, sequíssimos, símbolo do povo de Israel exilado, espiritualmente morto e sem esperança e sem direção. O vale não é apenas uma paisagem física, mas uma realidade espiritual, uma realidade emocional. O próprio Deus, ele nos conduz muitas vezes para o vale, e o próprio Deus, ele conduz aqui o profeta àquele lugar para ensinar lições poderosas, lições espirituais, porque o mesmo Deus que permite a visão do vale também é o Deus, é aquele que restaura, é o Deus que ressuscita,
é o Deus que reveste de propósito. Aleluia. E no texto que nós lemos nesta manhã, nós encontramos uma sequência divina de restauração que pode ser aplicada à nossa vida, ao nosso ministério e até mesmo na nossa igreja. E a mensagem, ela é clara. Não importa quão desesperador ou quão desolador esteja o cenário, quem sabe que você está vivendo, que você está atravessando, mas Deus ainda sopra a vida aonde há morte. Deus ainda, Ele sopra a vida aonde há morte. Porque Deus, Ele nos leva ao vale, para que vejamos a gravidade da morte espiritual. E Ezequiel 37, versículo 1 e 2, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E quando se trata desta palavra sequíssimos, ela expressa uma morte total, sem qualquer perspectiva, sem qualquer sinal de vida. E a multiplicação dos ossos no vale representa o estado coletivo de um povo que perdeu a sua identidade, um povo que perdeu a esperança e um povo que perdeu a direção espiritual. E Ezequiel, então, ele é chamado a andar no meio dos ossos, um convite a discernir a profundidade da ruína do povo de Israel. Quem está entendendo diz glória a Deus. E antes de Deus operar, Ele nos convida também a enxergar. Muitos querem a glória da restauração, muitos querem a glória do milagre, mas sem confrontar a dor da realidade que está vivendo. Aleluia. Porque o vale, ele nos ensina que é preciso encarar em nós, ou a área em nós que está morto. Quem sabe a área do ministério, quem sabe até mesmo no casamento, quem sabe até mesmo nos sonhos ou chamados. E nós devemos reconhecer a nossa total dependência do agir de Deus sobre as nossas vidas. E Deus está perguntando para nós, aqui nesta manhã, é preciso nós encarar em qual área na nossa vida que está morto, em qual área da sua vida que está precisando de uma restauração, de uma resposta de Deus nesta manhã. Porque você pode, quem sabe, estar atravessando um vale emocional, ou quem sabe você pode estar atravessando um vale familiar, ou quem sabe você pode até estar atravessando um vale espiritual. E Deus não te levou até aí para te destruir. Deus não te levou até aí para te destruir, mas para revelar o milagre que Ele está prestes a fazer na sua vida. Oh, aleluias! O vale é o cenário onde Deus, Ele manifesta o impossível. Aleluias! Porque a palavra de Deus diz em Lamentações,
capítulo 3, versículo 31 e 32 diz: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque Ele é misericordioso. E o Senhor está te dizendo aqui nesta manhã, se você está vendo ossos secos, mas Deus está dizendo: eu estou vendo um exército em formação. O que parece perdido, o Senhor está dizendo nesta manhã, será restaurado. O que parece ser o final, mas Jesus está restaurando aqui nesta manhã. O que parecia perdido, Ele está restaurando aqui nesta manhã. Quem crê nesta restauração, então levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Porque a fé no Deus soberano, ela antecede qualquer manifestação de vida. E a nossa fé tem que estar depositada no Senhor. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 3: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Deus aqui lhe pergunta a Ezequiel se os ossos podem reviver. Ou seja, aqui nós vemos uma questão teológica e espiritual. A resposta de Ezequiel não é evasiva, mas ela é uma resposta cheia de temor de Deus. É uma resposta cheia de reverência ao Senhor, porque ele respondeu: tu o sabes. E isso indica rendição ao conhecimento e o poder soberano de Deus, porque Deus, Ele é soberano. E Deus sempre, Ele testa a nossa fé antes do milagre. Antes do milagre, Deus, Ele testa a nossa fé. Por que que Deus, Ele testa a nossa fé antes do milagre? Porque Ele quer saber se confiamos nele mesmo quando tudo aponta para a morte. Então Ele testa a nossa fé. Ele testa a nossa confiança, se nós estamos confiando nele mesmo quando tudo aponta para a morte, ou seja, mesmo quando tudo aponta para o fim. Aleluias. E a resposta de fé não está em fórmulas, porque não tem fórmulas para a fé, mas sim em reconhecer que Deus é capaz de fazer além do que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos. Aleluias. E para te tentar entender o vale com a sua lógica humana, a resposta de Ezequiel, ela foi: Senhor, tu o sabes, porque Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E essa rendição de Ezequiel perguntando para o Senhor: Senhor, tu sabes. Tu sabes, e essa rendição, ela abre caminho para o sobrenatural de Deus, para o milagre de Deus. Lá na palavra de Deus em Jeremias, capítulo 32, versículo 17 diz: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Ou seja, nada é difícil para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê. Aleluia.
E o Senhor diz aqui para mim, para você, nesta manhã: a tua dúvida será vencida pela minha soberania. Aleluia. Você verá que eu sou Deus no vale, e também eu sou Deus fora dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Ou seja, Ele é o Deus no vale, e Ele continua sendo Deus fora do vale. Isso quer dizer que Deus, Ele tem o autocontrole da minha vida e da tua vida. Se você estiver passando pelo vale, Deus, Ele é Deus e Ele está contigo. E se você está fora, Deus, Ele é Deus e Deus, Ele está contigo. A palavra profética, ela tem o poder, um grande poder de ativar o invisível, aquilo que nós não estamos vendo. Ezequiel 37, versículo 4 e 7 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ou ouve a palavra do Senhor. O termo profetiza, ele significa o que, pastor? Ele significa liberar uma palavra inspirada por Deus, uma palavra revelada por Deus. Aleluia. E Deus não age sem antes liberar a sua palavra, porque o alvo da profecia não são pessoas vivas, mas aqui nós vemos que é ossos, revelando que a palavra de Deus, ela pode alcançar até os mortos espiritual. Aleluia, porque esta palavra tem poder. Porque não basta ver o vale, mas é preciso declarar a palavra de Deus no vale. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é uma palavra restauradora. Aleluia. E o som da fé, ela abre espaço para mover as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. Ossos que ouvem, músculos que se formam, tendões que se esticam, tudo começa com a palavra. Ou seja, esta palavra tem poder, porque a boca que crê, ela precisa se alinhar com o que Deus diz. Pare de declarar morte, pare de declarar, aleluia, derrota, e comece a declarar vida, comece a declarar cura, e comece a declarar restauração sobre a sua vida. Porque a palavra que sai da sua boca em obediência, ela libera o mover de Deus. O céu se move. Porque em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E assim o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: use a sua voz como trombeta. Use a palavra em sua boca, ela vai ativar os milagres ocultos. Ou seja, abra a tua boca para profetizar milagres na sua casa. Abra a tua boca para profetizar cura na sua casa, restauração para a tua família. Aleluia.
Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes pessoas têm abrido a boca para profetizar destruições, profetizar milagres, profetizar ruínas, profetizar coisas ruins até mesmo dentro de casa. Mas não faça isso. Abra a tua boca para profetizar a cura, o milagre, a restauração, a restituição em todas as áreas da sua vida. Use a sua voz como uma trombeta, clame ao Senhor e Ele responderá coisas grandes e firmes que não sabem. Quem crê glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluias. O Espírito Santo, Ele é o agente definitivo da restauração, porque é Ele que age. Ezequiel 37, 8 e 9 diz: e Ele me disse, profetiza ao Espírito, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. O Espírito é o mesmo aqui usado em Gênesis, do capítulo 1, versículo 2, que é o fôlego divino, o sopro do Criador de Deus. Os corpos estavam prontos, mas estavam sem vidas, não havia vidas, até que o Espírito veio. Aleluia. E você pode ter estrutura, você pode ter organização, você pode até ter planejamento, mas sem o Espírito Santo tudo está morto. Tudo está morto. Você pode ter tudo isso, você pode ter uma boa estrutura, você pode ter um bom planejamento, você pode ter uma boa organização, mas sem o Espírito Santo tudo está morto. Tudo. O Espírito Santo é quem dá vida, o Espírito Santo é quem dá visão, o Espírito Santo é que derrama unção, o Espírito Santo que dá poder e que dá direção. Oh, Ramastori me clama labaia. Oh, aleluia. E Deus está dizendo nesta manhã: clame pelo vento do Espírito Santo em sua vida, clame pelo vento do Espírito Santo em sua família, em seu ministério, porque só Ele pode soprar vida aonde há paralisia, só Ele pode soprar ânimo aonde há depressão, só Ele pode soprar fogo aonde só há cinzas, e Ele está soprando aqui nesta manhã. Receba o sopro do Espírito Santo na tua vida. Oh, aleluia. Pode louvar, pode engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Receba agora o sopro de Deus. Deus está ativando dons aqui nesta manhã. Deus está despertando o ministério aqui nesta manhã. E Deus está reanimando a sua alma. Receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus está levantando vidas aqui nesta manhã. Um povo forte, um povo curado e restaurado do meio da morte. Aleluia. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. A palavra de Deus diz: e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo, diz a palavra do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, que o resultado final da visão é poderosa. Ossos
desconectados agora se tornam soldados alinhados. O verbo puseram-se em pé, ele denota prontidão, força e renascimento e missão. Aleluia. Deus não nos restaura apenas para sobrevivermos, mas Ele nos levanta para guerrearmos. Ele nos levanta para proclamarmos, e Ele nos levanta para vencermos. E Ele está te levantando aqui nesta manhã. Ele está te levantando para você guerrear. Guerrear pela sua família, guerrear pelo teu casamento, guerrear pelos teus filhos. Ele está te levantando para você proclamar bênção, para você proclamar vitória, para você proclamar salvação, para você proclamar libertação no meio da sua família. E Ele está te levantando para você vencer em Cristo Jesus. Oh, aleluias! O vale não é mais local de derrota. Repita comigo: o vale não é mais local de derrota. Diga assim: mas é campo de treinamento do exército do Senhor. Quem faz parte deste exército? Quem faz? Então glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nesta manhã Deus está te reerguendo, meu irmão. Nesta manhã Deus está te reerguendo, minha irmã, com autoridade. Autoridade de Deus lá na sua casa, na sua família. Não como somente um sobrevivente, mas como um general espiritual levantado por Deus. Aleluia. E aqui não se trata apenas de viver, mas trata-se de viver com propósito, viver com ousadia na presença de Deus. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Aleluia. Você, meu irmão, minha irmã, você é parte do exército de Deus. Nós fazemos parte do exército de Deus. E nesta manhã Ele te reergue, e com uma nova identidade Ele te envia com a autoridade que Ele está colocando em tua vida aqui nesta manhã. A guerra ainda não terminou, mas a vitória é certa pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. O vale que parecia ser o fim, que parecia ter ali acabado e seria o ponto final, mas se tornou o ponto de partida. Deus, Ele transformou ossos em soldados, e Ele está soprando vida aqui nesta manhã. Ele está soprando fé, Ele está soprando visão, Ele está soprando coragem e poder sobre você. Receba agora em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Já vou concluir. Não desista no vale, não desista, porque o vale faz parte do aprendizado,
do crescimento. Se talvez você esteja no vale, não desista. Não desista no vale, porque ainda há vida, ainda há vida, ainda há esperança, ainda há um propósito de Deus na sua vida. E Deus te levantou do vale, dos ossos secos, para você lutar lá dentro da tua casa. Deus te levantou para você lutar pela sua família. Deus te levantou para você lutar pelos teus filhos. Deus te levantou para lutar pelo teu casamento. Não desista. Não desista, porque ainda há esperança, ainda há um propósito. Quem crê que ainda há esperança? E eu concluo a mensagem nesta manhã em João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Que Deus abençoe. Fica com esta palavra, que o Espírito Santo continua ministrando em cada coração. Amém? Louva